A várzea, outrora palco de risos infantis, transformara-se em um museu de ausências. As crianças, que antes corriam entre os talos dourados como pintacilgos livres, agora fugiam de sua própria sombra. Suas brincadeiras, antes ecoantes de cantigas, reduziram-se a sussurros entrecortados. Até mesmo o peão de madeira, símbolo de uma alegria esquecida, jazia imóvel no pó, como se temesse girar e atrair olhares indesejados. As mulheres, em seus vestidos desbotados, reuniam-se à porta das cabanas para murmurar uma verdade que não ousavam gritar. O mal não vem de fora, escolhe sua própria carne. E ao dizerem isso, apertavam os filhos contra si, como se o abraço pudesse selar veias e artérias contra a infecção que rastejava no ar. Carvão, o cão de Benedito, foi a primeira vítima silenciosa. Encontraram-no ao pé da janela, os olhos vítreos fixos na extensão do capinzal, a boca aberta em um uivo que jamais saíra. Seu corpo, rígido como uma estátua de sal, estava envolto em capim dourado. Não o capim vivo da várzea, mas talos secos e retorcidos, como dedos de um cadáver vegetal. Ao tocarem-no, os homens descobriram que a pelagem do animal perdera sua cor, transformando-se em uma massa cinzenta e felpuda, como mofo que cresce sobre madeira morta. Dona Elvira, porém, não chorou. Passava os dias sentada em sua cadeira, de balanço, costurando o manto de capim dourado com uma agulha que parecia feita de osso. Seus movimentos eram metódicos, quase rituais, como se cada ponto não fosse uma costura, mas um feitiço. O manto, já quase completo, não brilhava, como o capim do campo. Cintilava como a pele de uma serpente sob a lua, e por vezes, quando o vento noturno penetrava a cabana, os fios sussurravam palavras em uma língua que só os mortos entendiam. "Para que serve isso, Dona Elvira?" perguntou Benedito certa madrugada, enquanto a velha enfiava a agulha no próprio dedo, deixando uma gota de sangue escurecer o tecido. Ela não respondeu, apenas sorriu, revelando dentes amarelados que lembravam lápides desgastadas. Mas naquela noite, quando todos dormiam, o manto moveu-se sozinho. Deslizou pelo chão como uma coisa viva, aproximando-se do berço vazio de Carlinhos, e ali envolveu-se em si mesmo, formando uma crisálida onde algo respirava. Pela manhã, o rio Sono trouxe uma nova mensagem. Suas águas, agora turvas e densas, carregavam folhas de capim dourado manchadas de vermelho. E nas paredes da capela abandonada, os símbolos de Elias renasceram, não pintados, mas queimados na pedra, como se o próprio inferno os tivesse marcado. Carlinhos, desde então, passou a evitar espelhos. Sabia que, se olhasse fundo demais, veria não seu reflexo, mas os olhos amarelados que o fitavam do outro lado do vidro. Olhos que já não eram totalmente estranhos. E a várzea, em seu silêncio profano, riu. Não com vozes, mas com o farfalhar do capim que agora sussurrava uma única verdade. Não há inocentes, apenas herdeiros adormecidos. Na noite do solstício, quando a lua pairava como um olho cego sobre a várzea, Júnior aproximou-se do rio Sono. As águas, habitualmente escuras e sussurrantes, tornaram-se espessas como melancolia coagulada, refletindo não o céu, mas um abismo que parecia puxá-lo para dentro de si. Ao inclinar-se, seu reflexo ondulou, não como água perturbada, mas como carne derretendo. O rosto que o fitava era o seu, mas transformado. Mandíbulas alongadas em um sorriso lupino, olhos amarelados que ardiam com a frieza de estrelas, mortas, e dentes que não eram dentes, mas lâminas de obsidiana. Quem é você?" sussurrou Júnior, a voz engolida pelo silêncio pesado do rio. O reflexo não respondeu. Moveu-se,
Enquanto Júnior recuava, horrorizado, a criatura no espelho estendeu uma garra líquida, atravessando a superfície como se esta não existisse. Sentiu o toque gelado em sua face, não como mão, mas como uma promessa ou uma sentença. Correu. As pernas, trêmulas como galhos secos, levaram-no até o galinheiro, onde o cheiro de penas e estrume era um escudo frágil contra o medo. Mas o uivo perseguiu-o, não com som, e sim como um vento que sussurrava diretamente em sua mente. Você é o próximo elo. O ciclo não pode ser quebrado. Ao amanhecer, sua irmã encontrou-o agachado entre as aves, as mãos crispadas como garras, os olhos fixos no horizonte. Ele voltará em mim, repetia. A voz um eco de algo que não era mais inteiramente humano. A besta, ela escolhe. Naquele dia, o rio Sono transbordou, suas águas invadindo a várzea com uma substância viscosa que secava em veias negras sobre o capim dourado. E nas paredes da capela, os símbolos de Elias renasceram, não pintados, mas queimados na pedra, como marcas de unhas gigantescas. Padre Roque, ao vê-los, caiu de joelhos murmurando: não é um castigo, é uma transfiguração. E Dona Elvira, costurando o manto sob a luz da lua, sorriu como quem reconhece um parente há muito perdido. Naquela noite, Júnior desapareceu. Encontraram apenas suas roupas rasgadas e manchadas de uma substância que brilhava no escuro e uma única pena negra cravada no chão, ainda úmida, como se arrancada de uma ferida fresca. E o rio, ao ser tocado pela luz da lua cheia, sussurrou uma verdade antiga. A várzea não exige vítimas, ela paride herdeiros. E em algum lugar, entre os talos de capim dourado, uma risada ecoou. Não de homem, não de besta, mas de algo que era ambos e que agora finalmente estava inteiro. A várzea ardia. Não em chamas comuns, aquelas que purificam ou consomem, mas em fogo que dançava como lobos famintos, suas línguas crepusculares devorando as ruínas da fazenda dos Albuquerque. Os homens, armados de tochas e rezas, desesperadas, assistiam horrorizados enquanto as paredes desmoronavam em espirais de fumaça negra que subiam ao céu como almas em fuga. Mas o fogo não morria. Movia-se. Contorcia-se em formas bestiais, saltando de janela em janela como uma matilha de sombras, deixando para trás não cinzas, mas ossos. Quando as chamas finalmente se extinguiram, ao primeiro raio de sol, os ossos restantes ergueram-se do solo enegrecido, articularam-se em padrões obscenos, entrelaçando-se como serpentes esqueléticas, até formarem uma coroa macabra no centro da clareira. Cada vértebra, cada fíbula, parecia sussurrar: a besta não morre, ela revive. Dona Elvira, que observara tudo de longe, seu manto de capim dourado tremendo como uma segunda pele, aproximou-se da coroa. Seus dedos nodosos acariciaram os ossos, não com medo, mas com uma ternura perversa. Álvaro não morreu, disse, a voz um grasnido de corvo. A besta é seu castigo e seu legado. E ao pronunciar essas palavras, os ossos brilharam, como se um líquido negro os percorresse, e a coroa contraiu-se, moldando-se ao formato de um crânio humano. Padre Roque, tomado por um tremor sacro, tentou exorcizar o local, mas suas orações soavam vazias, como sementes jogadas em terra árida. O rio Sono, agora mais escuro que a noite, respondeu por ele. Suas águas, ao tocarem os ossos, dissolveram-se em uma névoa venenosa e por um instante o rosto de Álvaro emergiu da bruma, seus olhos amarelados fixos na velha. A várzea não exige vítimas, continuou Dona Elvira, como se respondendo a um diálogo silencioso. Ela cria, e ao dizer isso, o capim dourado ao redor da coroa começou a murchar, suas folhas retorcendo-se em espirais que lembravam garras.
Naquela noite, o vento trouxe um novo uivo, não das profundezas do rio, nem do capinzal, mas do interior, da coroa de ossos. E quando a lua cheia surgiu, tingindo tudo de vermelho sangue, os homens viram. Os ossos não estavam vazios. Algo movia-se dentro deles, algo que respirava em ritmo errático, como um coração que aprendia a bater novamente. Benedito, ao testemunhar a cena, caiu de joelhos murmurando: "É um ninho, ela está chocando." E Dona Elvira, envolta em seu manto vivo, sorriu, pois naquele exato momento, o primeiro osso da coroa rachou, revelando não medula, mas uma pena negra, úmida e pulsante, que sussurrava uma única palavra: herdeiro. A várzea, enfim, dera à luz.